Eu sou da opinião que vale mais a pena a gente focar extremamente ali e viver aquilo, só que nem todo mundo tem essa possibilidade. Sim. Então, também vai aqui uma ressalva, é fazer o melhor na condição que você tem. Se você não tem condição de focar 6 meses porque você precisa trabalhar, tá tudo certo. Vai ser mais difícil, mas não é impossível, porque assim, o que define de verdade não é da onde a gente sai da vida, não é a condição inicial que a gente tem na vida, né? Eu vim de uma condição inicial ali, que o diagnóstico nos anos 80 ele era uma sentença, né? Seu filho não vai falar, ele não vai andar, ele não vai isso e aquilo. E aí também entra a mentalidade da minha mãe, porque logo no primeiro diagnóstico ela já perguntou para a neurologista, e o que ele vai poder fazer? Nenhum médico estava acostumado a ouvir essa pergunta. Então, sobre fazer perguntas poderosas, até pra gente mesmo, a gente tem muito aquela self-talk, né? Que é o que a gente conversa com nós mesmos. Os seus resultados têm influência direta com o seu self-talk. Se você fala pra você que você não acredita, aquela vozinha, poxa, mas você não merece tudo que tem, mas você não é tão bom assim, absurdo. Você tem que dominar isso. Isso tem que estar sob seu controle. Uma crença, né? Uma crença, e toda crença ela vai sendo reforçada e ela acaba se tornando uma ação. As nossas ações elas sempre são conduzidas pelo que a gente acredita. E é interessante a gente falar isso porque tem uma pesquisa, por exemplo, de uma universidade americana sobre a percepção de esforço e resultados. Quanto mais resultados as pessoas percebem, mais elas tendem a se esforçar. Então eles dividiram ali em 3 grupos. Todos os grupos foi dito que estavam dando 7.000 passos diários, que daria aí, eu acho que entre 5 e 6 quilômetros, algo nesse sentido. Só que um grupo estava fazendo mais, o outro grupo estava fazendo 7.000 e o outro grupo estava fazendo menos. E o grupo que realmente acreditou que estava fazendo ali os 7.000 passos por dia, foi o grupo que teve mais sucesso em outras áreas, como academia, alimentação, por exemplo. Então, a bola de neve do bem, né? Isso. Então, eu sempre falo assim, trabalhe na sua zona de talento. E assim, quando eu nasci, eu não tinha talento nenhum, porque a paralisia cerebral ela praticamente ceifa seus talentos, seus dons, suas possibilidades. Eu não sabia, por exemplo, que eu ia conseguir falar. E hoje não é que eu tenho um talento para falar, eu trabalhei muito para falar, eu estudei muito para falar. É claro que eu gosto, entendeu? É claro que eu me sinto à vontade. É claro que eu sempre desejei isso na minha vida. Então, só que se eu não trabalhasse, eu jamais ia saber que eu poderia viver disso. Hoje eu vivo da minha fala, né? Vivo das palestras. Sim. Samuel, você disse que começou a andar aos 7 e que começou a falar aos 4. Quando são as suas memórias mais antigas suas da infância? A partir de quantos anos você tem lembranças? Eu tenho lembranças ali de 4 anos para trás, eu não tenho muitas lembranças. Eu tenho alguns flashes de memória e de 5 anos para frente eu tenho bastante lembranças. E desses 5 anos para frente, você lembra a sensação que você tinha ao ter uma certa dificuldade em comunicação? Aos 5 anos você já se percebia um pouco diferente? Como é que era a sensação de alguém que estava aprendendo a falar num ritmo diferente dos demais? Quando é criança a gente só tem o desejo de participar igual as outras crianças, então eu não tinha também essa dimensão de que eu era diferente. Para mim eu era uma criança que eu sabia que eu andava diferente, que eu falava diferente, com mais dificuldade, mas ali na parte da infância mesmo, até os 5 anos, para mim isso passou de uma maneira muito leve. E também eu acho que é muito o olhar dos meus pais, né? De olhar com leveza para isso e sempre focar nas soluções. Então, por exemplo, eu entrei na escola com 4 anos e eu não falava. E aí a minha mãe me levou para a escola, ela pediu a palavra para a professora ali. Ela falou, Samuel é um coleguinha de vocês que vai entrar aqui, ele não fala. Em algumas coisas ele vai precisar de ajuda. E aí eu lembro que essas coisas eu tenho viva na memória, porque o pessoal começou a me ajudar muito, mais do que eu precisava, e sempre que a gente ajuda uma pessoa mais do que ela precisa, a gente deixa com que ela de criar autonomia, né? Você ceifa e impede que a pessoa crie autonomia. Então eu sempre falo, ajude sim, contribua sim, mas não ajude no que a pessoa possa fazer sozinha. Isso serve para quem tem filho pequeno, para quem é gestor de empresa. Se a pessoa ela tem capacidade de fazer sozinha ou capacidade de se desenvolver para fazer sozinho,
permita, dê o espaço para ela, porque você vai estar ajudando a desenvolver ela. E aí, quando meus colegas começaram a ajudar muito, a minha mãe deu umas 2 semanas, ela foi lá para a escola de novo e falou, olha, acho super legal que vocês estão ajudando o Sam, mas vocês estão ajudando muito, ele precisa também se desenvolver. Ele precisa levar a mochilinha dele, às vezes com dificuldade e tal, porque isso vai ser também útil no processo dele. Então, é sobre equilibrar isso, né, entre ajuda na intensidade certa, e eu precisei e preciso muito de ajuda até hoje, mas eu desenvolvi tudo que eu podia fazer sozinho no máximo. Você acredita que as pessoas, em algum nível, em algum momento, sentiram pena de você? E como você encara isso? Cara, isso é legal, é muito legal a sua pergunta, porque assim, eu vi isso em vários momentos na minha vida, né? E as pessoas que não me conhecem, assim, não sabem da história, não sabem de tudo, julgam muito, às vezes, sem saber. Então, tão bonito, pena que é deficiente. Isso aí eu já ouvi muito, né? É como se uma coisa tivesse ligado a outra, não tem nada a ver. Então, assim, se tem esse peso, mas eu nunca dei ênfase para isso. E aonde a gente foca, expande. Eu sempre foco em pessoas que me veem, assim, como um cara normal pelo que eu sou, independente do que eu tenho, né, de deficiência, de dificuldade.